a temática que foi proposta foi o amor e família. Ela é muito abrangente e eu fiquei pensando como é que vocês gostariam ou a expectativa de vocês nesse horizonte de um tema tão amplo. Então, eu vou falar um tempo e depois a gente abre o debate. Como a temática é ampla, eu ficaria pensando, o que você pensa que é amor? O que você supõe que seja amor? Para linkar com o tema família. Porque há muitos conteúdos que a gente julga ser amor, mas não é. Parece que é amor, toma o lugar do amor e não é fake. Não é amor. Então, eu começaria por fazer essa abordagem para que a gente pudesse, talvez, encontrar uma possibilidade de fazer esse link com a família. Porque a palavra amor, ela é muito generalizada e ela ficou muito banalizada. E ela, às vezes, se torna, simplória, sem o significado que ela deve receber como digna dessa expressão, que é a síntese, por assim dizer, da lei judaico-cristã, é o amor. Se pudesse resumir numa palavra a tradição judaico-cristã, nós reduziríamos ao amor. Então, amor dentro da família é muito bom. Seria o ápice, a vivência na família do amor. Então, vamos avaliar, vamos analisar juntos aquilo que parece amor, mas que não é e toma o lugar do amor. Então, é muito comum na família o ciúme. O ciúme como sendo uma plataforma de expressão que quase sempre é manifesta como amor, a tal ponto de se o teu parceiro, a tua parceira, o teu filho, se você, na posição em relação ao outro, não sentir que o outro não tem ciúme, você reclama. Se você não me ama, não. Parece que se não houver ciúme, não há amor. E quanto maior o ciúme, parece que mais a gente amar. É exatamente o oposto. Quando o ciúme está presente, ele está ocupando o lugar do amor indebitamente, indevidamente. E quanto maior ele for, maior é a ameaça ao amor presente dentro da família. Quanto mais os cônjuges experimentam o ciúme entre si, mais frágil é essa relação que imbrica os dois nessa manifestação ciumenta. Porque o ciúme, ele tem várias origens, mas ele não tem a origem no amor. Às vezes ele tem a origem num amor que entrou em colapso. Uma vez eu atendi um cidadão, ele era septuagenário, entrou com a esposa para um atendimento profissional e disse-me assim: eu vim tratar do ciúme. Difícil um homem chegar para tratar do ciúme trazendo a esposa. Quando traz a esposa, a situação é catastrófica. E eu fiquei ouvindo a ousadia daquele homem de 70 anos revelar que tinha ciúme e ao mesmo tempo espantado, porque ter ciúme até 70 anos, conseguir manter o casamento é quase uma ousadia, porque quase sempre não segura muito tempo assim não. Então a esposa disse: doutor, ele tem muito ciúme. O senhor não imagina que quando eu ando de carro, eu só posso olhar para frente, eu não posso olhar para o lado. Ele tem ciúme. Eu não posso ouvir o Roberto Carlos na televisão, porque ele tem ciúme do Roberto Carlos na televisão. Já viu alguém com ciúme do Roberto Carlos?
Eu já vi gente com ódio do Roberto Carlos. Foi uma criança que chegou chorando com a mãe e disse: o que foi? Disse: Mamonas Assassinas morreram. Foi aquela época de Mamonas Assassinas. E a mãe disse: eu já expliquei para ele que foi Deus que quis levar os Mamonas Assassinas. Ele virou para a mãe e disse: por que Deus não levou o Roberto Carlos? Ele era apaixonado por Mamonas Assassinas. Como a gente educa bem, né? Como a gente coloca Deus numa posição difícil, né? Eu nunca esqueci do Hans, o garoto chamava Hans. Toda vez que ele entrava, dizia Hans, fazia bem assim essa informação, para impressioná-lo. Chorando porque os Mamonas Assassinas tinham desencarnado e a mãe deu um tiro que saiu pela culatra. Disse que Deus tinha querido. Mas, na verdade, na opinião dele, Deus seria mais criativo se levasse o Roberto Carlos. Pois bem, esse senhor tinha assumido o Roberto Carlos na televisão. Vocês imaginam ao vivo? Eu já estava até com medo dele, porque se ele tinha com medo do Roberto Carlos na televisão, imagine a esposa num consultório perto de um psicoterapeuta. O fato é que ele foi mergulhar ao longo das sessões terapêuticas, eu e ele, naturalmente, e ele mergulhou numa experiência quando ele era uma criança de 7 anos, e ele viu a mãe dele transando com o melhor amigo do pai dele. E ele bloqueou essa lembrança, porque ela foi tão traumática, ela foi tão invasiva, ela foi tão dolorosa, que ele bloqueou. E então, bem que eu disse que não estava pegando. Tá. Oi. Mas não está pegando de jeito nenhum. É assim mesmo, não é? É assim mesmo. O olho é assim mesmo. Vidas tecidas. Esse é o do som. Esse aqui é o fake. Esse é o pessoal joga para a internet. Obrigado. Esse é o que o pessoal joga para a internet. Esse aqui é o daqui. Eles estão com bons irmãos agora, sem se acreditarem. Então, conclusão, ele esqueceu. E ao esquecer, ele cresceu e ele não lembrava de que ele tinha uma encrenca com a mãe dele. E quando a gente tem uma encrenca de amor com mãe, a gente joga em todas as mulheres que a gente puder fazer contato. Um homem que entra no restaurante e atira só nas mulheres, invariavelmente, ou muito certamente, ele queria matar a mãe. Ele tem uma encrenca com a mãe. Então ele começou, jovem, pujante, bem apessoado, a se relacionar com as mulheres em regime descartável. E ele seduzia as mulheres para conquistá-las, usá-las e depois descartar. E assim ele foi fazendo. Agora, numa posição econômica mais confortável, bonito, ele saiu usando todas as mulheres possíveis, sem lembrar de que pelo que ele fazia isso. Muitos de nós temos encrenca com amor e a gente não sabe de onde é que vem essa encrenca. E lá num dia, ele teve vontade de ter filhos, ter família. E aí, ele escolheu uma mulher bem feia para casar. Pense numa mulher feia. Pense mais. Eu vi, ela veio no primeiro encontro. Ela era horrorível. Ele casou com uma mulher bem feia. Por quê? Para ninguém trair. O tempo passou, os filhos vieram, ele com mais de 70 anos, com ciúme até do Roberto Carlos. E ela não podia virar de lado, a pobre coitada. No dia em que ele mergulhou e lembrou dessa experiência, ele entrou num pranto copioso.
porque ele descobriu que todo o desamor ao longo da vida, de seduzir todas as mulheres possíveis, e sobretudo aquelas que eram mais difíceis, para se descartar delas em consequência, e seguido ao casamento, que ele ia pensando que casando com uma mulher feia, ele estaria livre daquele fantasma. O fantasma estava dentro, não estava na fisionomia da mulher. Ele continuou com o ciúme da mulher, a despeito de casar com uma mulher bem feia, escolhido conscientemente. E nada obstante a idade avançada, ele continuava com o ciúme da mulher. Então ele cansou de ter ciúme e se dobrou diante de uma necessidade para procurar psicoterapia, porque ele não aguentava mais ter ciúme. Já tinha se aposentado e foi trabalhar com a mulher. Vocês imaginam o inferno que ficou a mulher, porque ele ficou cerceando os movimentos da mulher e trabalhava com muita gente no atendimento empresarial. Então, o ciúme não é amor, o ciúme é encrenca. Não, o ciúme é uma pitada de amor, não é uma pitada, é uma picada venenosa que pode matar você. Então, o ciúme, em não sendo amor, o amor é o inverso. É não ter ciúme completamente? Sim. Então, é largar de mão? Não. Porque o amor que é amor, ele olha, ele cuida, ele zela, mas não precisa ter ciúme. Então, se o teu amor, ele te faz sofrer, te colocando num sistema de ciúme, é porque esse amor está sendo contaminado por um ciúme. Mas se o teu amor zela pela tua parceira, pelo teu parceiro, pelo teu filho, pela tua mãe, e isso não te gera desconforto, isso é amor. Veja a diferença como é. A diferença não é um jogo de palavras, a diferença é de qualidade de manifestação. Uma mãe que não deixa o filho de modo algum se aproximar de um outro ente querido, porque ela tem ciúme dele, e ela pode manifestar isso como sendo que ela quer proteger de um avô, de uma avó. É verdade que os avós, todos, raríssimas exceções, são abestalhados, fazem tudo o que os netos querem. Mas isso é papel de avô mesmo, é bom assim. O avô que faz isso, ele está no papel dele mesmo. Aquele espaço de licença ampla, tudo pode. Você não quer tomar banho, não toma. Não quer comer, não come. Quer comer, come. O avô é isso, é lindo o avô. É por isso que a gente ama os nossos avós. Porque eles eram tudo que não foram quando eram pais. Porque pai tem que dar limite, tem que dar regra, que é amor. Mas o avô que abre mão das regras, ou que relativiza demasiadamente as regras, é amor. Porque naquele lugar ele não tem o compromisso da educação. Ele não tem o compromisso de modelar o caráter. Ele está no aconchego de um avô que deixa o filho se movimentar, o neto se movimentar, e o neto se nutre disso. E usufrui confortavelmente dessa relação. E depois ele volta para a casa dos pais e continua sendo educado. Porque o contato com o avô é pontual. Se os avós moram com os pais, aí já gera problema. Se os avós tentam interferir na educação dos pais, subverter as regras, aí já é problema, porque a coabitação, ela gera um problema nas regras que os pais querem colocar para os filhos, porque os avós relativizam num espaço de convivência que não dá para relativizar. Por isso quem casa, faz casa, longe da casa onde casa. Ou seja, mande-se e deixa o avô cumprir o seu lugar ali. Quando ele coabita é complicado. Ou ele assume uma posição de educação alinhada com os pais, ou vai dar problema. Eu vivi essa experiência de amor na coabitação, na convivência com o neto meu, porque a minha enteada casou e não foi morar com o esposo porque não deu certo. Então foi uma gravidez assim bem extemporânea, eles tentaram alinhavar um acasalamento, não deu, ela ficou em casa e o meu neto nasceu em casa, ela morando conosco. Então eu era um avô sem ser avô, porque eu não fui pai biológico, então eu tinha dificuldade de chamar de neto. E eu só fui
ocupar esse papel, quando ele começou a me chamar de avó, eu senti um impacto misterioso. Mas, ainda assim, eu tinha que manter um papel de correção. Então, eu ficava dando regras. A avó era a avó mesmo. A mãe era a mãe que tinha que ser. E eu era o pai-vô, ou pai-drasto-vô, olha essa confusão. Eu era padrasto, avô-drasto. O vô-drasto-pai. Essa confusão, esse mix. Eu nem tinha a posição confortável do avô, e também não era o pai. Tinha que agir como pai, sem o usufruto de ser avô. Olha que coisa complicada. Então isso gerou, na minha relação com ele, uma certa dissonância, porque um dia ele me disse, aborrecido comigo porque eu estabeleci as regras, ele dizia assim: um dia, quando eu crescer e tiver a minha Ferrari, criancinha, mais ou menos por 5, 6 anos, um dia quando eu crescer e tiver a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Espírito franciscano, suave, doce, pobre, é uma Ferrari, só faltou de ser vermelha. Era assim, era o embate. E eu, como educador, não podia deixar isso passar. Eu tive que fazer a contraposição. Eu, tudo bem, você vai me matar, eu saio do corpo, porque você já sabe que a gente não morre, e eu venho puxar o seu cabelo. Vocês já acham amor puxar o cabelo de uma criança? Vocês acham razoável? Vocês educam aqui em Goiás puxando a orelha, puxando o cabelo, puxando qualquer coisa, estarpefiando a criança? Houve um sim, mas deve ter sido uma incorporação. Ele falou de uma realidade muito mais abrangente, né? E eu não sou dessa pedagogia, eu não acho que seja necessário você chegar a essa instância. Quando você chega nessa instância, é sinal que você já foi. Ou seja, você já faleceu na sua competência de poder educar o seu filho. Mas tinha acontecido comigo um lance desse tipo. Ele fez uma malcriação muito atrapalhada, malcriação porque era a gente que estava criando, malcriação, mal criado, criado e mal que estava criando. Aí quando ele passou, eu fui tentar pegar o braço dele, mas dá uma pegadinha no braço, porque não faz mal pegar no braço, não. Você pegar no braço, chamar para enquadrá-lo. Quando eu fui pegar no braço, não pegou no braço, pegou no cabelo. Já que tinha pego no cabelo, eu não ia deixar passar essa oportunidade de educar. Puxei, ao invés de puxar pelo braço, eu puxei pelo cabelo, mas amorosamente. E disse: você me respeita, eu sou seu avô. Aí eu incorporei Bezerra de Menezes da Silva, não do Ceará. Enquadrei, ele ficou me olhando, eu percebi que ele ficou me olhando, mas eu não tinha percebido a extensão daquele ato. Eu só percebi no dia seguinte, quando eu entrei no quarto, ele estava fazendo uma outra tolice. Ele fazia tolice assim de vez em quando, todos os dias, várias vezes ao dia. Quando eu entrei no quarto, que eu peguei ele fazendo uma tolice, ele me olhou e disse: vô, tu não vai puxar meu cabelo, né? Aí eu percebi que tinha marcado a puxada de cabelo. Aí na mesa, quando ele disse que ia passar por cima de mim, quando crescesse e comprasse uma Ferrari vermelha, fui eu que estou colocando, estou acrescentando uma Ferrari, eu disse: tudo bem, eu vou, mas eu volto e puxo o teu cabelo. E ele disse: tu já é espírito, a tua mão vai passar por dentro de mim. Olha que desgraçado. Mas eu não podia perder, porque pai perde. Embates. Eu disse: tudo bem, eu sou espírito, mas eu incorporo na tua tia. Ele já estava almoçando. Isso era a celebração do almoço. Eu incorporo na tua tia Tami e vou e puxo o teu cabelo. Quando eu disse isso, entrou na ludicidade. Ele achou fantástico o fenômeno da incorporação. Aí ele se levantou, veio no meu ouvido e disse: vô, ela faz uma tolice. Olha a inteligência dele. Faz uma, porque todo avô acha que o filho é inteligente, não é só os pais. Ele disse assim: ela faz uma tolice, tu incorpora nela e vem puxar meu cabelo, né? E começou a rir, porque ele achou aquilo lúdico. Eu digo: é isso mesmo, vou puxar teu cabelo. O amor, às vezes, na sua manifestação, ele é tomado como tal sem o selo. Um pai ou uma mãe, por exemplo, do campo do ciúme, ainda, que não permite que o filho fique mais próximo da mãe, ou do pai,
porque um tem ciúme do outro em relação ao filho, estão criando uma encrenca, né? Porque como é que um filho vai ter que escolher entre pai e mãe? Sobretudo se um fica mais ausente de casa pelas demandas do trabalho, e o outro fica mais em casa chamando atenção, porque tem que chamar atenção. Então quem chega, corda frouxa. Então esse que chega é o bonzinho muito comum no modelo de separação, aí onde o pai vem visitar a criança, e o pai é tudo de bom, porque a criança vive com a mãe. E aí o pai faz todas as vontades do filho, o filho acha o pai muito legal, e a mãe, capeta, a chata. Por quê? Porque diz não. O pai, quando sai com o filho por momentos, ele abre mão de poder estar chamando a atenção, tão pouco tempo, faz as vontades do filho que deve e que não deve, e o filho, quando chega em casa, a mãe tem que enquadrar. Então, vejam que se isso já é um problema, imagine em casa, o filho morando em casa, aí você diz assim, com quem você quer vir? Com o papai ou com a mamãe? Você viu essa brincadeira infernal? Que daí diz assim, com o céu ou com o inferno? A criança normalmente fica dividida. Como fica o guardador de carro no Pará, se você pergunta, você é Remo ou Paysandu? Porque ele não quer desagradar você. Aí um me disse agora, bem pouco, semana passada, disse, quem vai ganhar esse jogo? Ia jogar Remo ou Paysandu? Aí ele pegou e disse, eu acho que vai dar empate. Olha, sabedoria. Aí ele, mas se alguém tiver que ganhar, quem ganha? Testando. Aí ele pegou e disse, aí ele foi sondando. Eu acho que o Remo está com o melhor time, né? Aí eu peguei e disse, tu é remista, rapaz. Aí ele pegou e disse, mas eu sou remista, mas eu sou corintiano. Eu disse, eu não sou corintiano, eu sou santista. Aí deu outro fora, porque quando a gente não quer dar fora, a gente fica em cima do muro, né? É o que as crianças fazem quando o pai e mãe os colocam nessa sinuca de bico, de quem você gosta mais. Ou alguém que tem ciúme, priva a criança de convivência com o pai. A menina é a ex do pai da outra encarnação. Ela não vive mais com o pai. É inato. É a paixão enlouquecedora do passado. E por ter sido enlouquecedora, passional, ela reencarnou como filha. É a terapia da reencarnação. Ele se envolveu com ela e com a atual no passado, na triangulação amorosa. Houve um drama passional, foi encrenca para todo lado. E a reencarnação teve desdobramentos horríveis. Agora eles reencarnam, ele vem com ela, e suponhamos a amante, suponhamos que seja amante, vem como filha como o quê? Para quê? Diz o Espírito Emmanuel, para a desvinculação. A mãe, vendo que a filha quer ir com ele, o que é que ela faz? Ela priva quem? A filha ou a ex do passado? Que ela está privando? E ela diz, não quer que vá com o colo dele, não quer que ela demonstre afeto com ele, porque ela ama mais ele do que ela, mãe. E a mãe, ciumada, faz um corte nessa relação. Já viram isso? Quando a gente lê a reencarnação, a gente entende melhor essa psicodinâmica e não faz uma intervenção indébita. Porque uma criança não precisa escolher pai ou mãe que ama mais. Quando ela faz isso, quase sempre, ela fica menor. Porque pai e mãe, do ponto de vista amoroso, são como as pernas que nos seguram. São as nossas raízes. Uma não pode subsistir sem a outra, senão eu fico meio descompensado. Uma não pode ter preferência demasiada em relação à outra, porque se eu fico meio descompensado. Eu tenho que valorizar as duas, mas eu não preciso ter a mesma sintonia com as duas, porque a afinidade espiritual é uma questão do espírito, não é do papel ser pai ou ser mãe. Então essa menina que é a ex do passado, é lógico que ela vai ter um tropismo mais para ele, e essa mãe tem dupla chance. Primeiro, trabalhar o ciúme, segundo, para que o amor dela cresça, segundo, para entender que essa é uma relação que foi passional e está sendo tratada, porque ele não vai poder olhá-la como mulher e ela não vai poder olhá-lo como homem. Ele tem que olhá-la como filha, amor, substituir paixão por amor, e ela tem que olhá-lo como pai, ou seja, ela vai ter que amá-lo como filha.
vai transformar a paixão em amor. É bom para os dois. Mas se ela invade esse terreno e subtrai, ela está demonstrando não só o ciúme, mas ela está demonstrando que ela ainda está presa no passado e olha a filha como amante e trata a filha como se fosse amante e trata o marido como se fosse o amante dela e não como se fosse o pai da sua filha. Olha a encrenca que é. Isso é sutil, mas isso está na psicodinâmica da relação e você logo vê aonde está o amor, aonde está o ciúme, aonde está nessa mulher a raiva que ela tem da amante, aonde está nessa amante a paixão que ela tem por o ex-homem com quem ela traiu, aonde está esse homem que amou essa amante passionalmente e tem culpa com a esposa, porque traiu a esposa no passado com essa. Vocês entenderam como é simples a reencarnação? É complexo. Então, nada disso é amor. Nem a culpa, nem a raiva, nem o remorso, nem a paixão, nada disso é amor. Então a gente tem que tratar essa triangulação amorosa nova, de desvinculação, segundo o Espírito Emmanuel, para fazer valer o amor de mãe e de pai, de filha com o pai e de filha com a mãe. Ela não é a opositora da mãe. Mas a mãe tem que enquadrar e colocá-la no lugar de filha, porque essa criança, ela vai querer dormir no meio da cama, e ela vai querer dormir entre a mulher e o homem, porque ela vai deitar, muitas vezes, inconscientemente, como se fosse uma mulher, como quem diz assim, esse lugar aqui é meu. E os pais, inadvertidamente, não, ela dorme entre a gente. Não, ela não está entre você. A mulher que está sobrando e não sabe. O garoto, o homem está sobrando e não sabe. O garoto está aqui do lado da paixão dele, que é a mãe do passado. Entenderam? Aí a gente diz, leve para o quarto. Coitadinho. Ele não quer. Criança tem querer. É criança que diz onde é que eu vou dormir, onde é que eu vou estudar, eu tomo banho, eu lavo os dentes. Não, criança é para ser educada. São os pais que têm que fazer. Quando ela quer colocar a menina, o que faz o marido? Bichinha. Ele está desmilinguido pelo passado, misturado nessa confusão. Só hoje, ele diz, só hoje. Só hoje é muito ruim, porque só hoje lembrou do passado. Porque o só hoje foi uma vez que depois se transformou em todas as vezes. A gente costuma dizer, não, eu vou me envolver só hoje, é carnaval. É um encontro esporádico. E no encontro esporádico surge o início de uma tragédia. Que vai terminar num aborto, que vai terminar numa separação, que vai terminar num crime passional. Entenderam o que eu estou dizendo? E a gente acha que é um envolvimento pontual de amor. Não é um envolvimento pontual de amor, é um envolvimento pontual de sexo ou de droga. Porque quando você está com a droga, você olha para a pessoa, você não vê a pessoa, a droga que vê, e o obsessor dela. E aí você transa com qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer idade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E nada disso é amor, é sexo. E às vezes é sexo movido por droga, que cria um ambiente de aproximação de obsessores para que eles usem as pessoas no intuito de fazer uma conexão sexual, usando aquele homem, aquela menina, aquela mulher, aquele garoto, para uma interação sexual. É obsessão, que começou ali, ou uma interferência espiritual grandiosa que se concretiza num ato sexual e às vezes tem consequências dramáticas. Então a gente vai observando o cuidado que a gente tem que ter no exercício do amor em família, com essa expressão só hoje. Então hoje eu estava pela manhã fazendo uma postagem do Chico sobre o amor, mas antes de fazê-lo, e isso até me estimulou a fazê-lo, eu vi várias postagens de amigos postando nos grupos de carnaval.
Alguns em família, outros no clube, outros na rua. E alguns espíritas. E aí fiquei me perguntando, sem nenhuma caretice, sem nenhum julgamento, eu fiquei analisando o quanto nós nos damos conta das interferências espirituais que acontece no meandro das festas de Mamon do mundo, aonde é regado a droga, álcool e adjacências, e sexo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Aí eu postei a mensagem do Chico, que trata do amor, depois vocês podem consultar. Ele fala, o amor não prende, liberta. E ele segue fazendo uma fala muito ilustrativa. Consulte o Instagram, Alberto_Almeida_ Sabe o que é underline? Underline é aquele tracinho que fica embaixo. Eu digo isso porque o pessoal da minha idade não sabe onde é que fica, o que é underline. Vai escrever underline, não é? É Alberto, aquele tracinho, não é o que separa, o tracinho embaixo, Almeida, o tracinho embaixo, Belém. Vejam lá essa postagem que eu fiz hoje. E aí eu lembrei, vendo as postagens de hoje, lembrei de um jovem que me procurou há bem pouco tempo. E ele estava muito melhor, estava muito bem. E ele disse, puxa, estou com uma insônia. Uma insônia. Então eu acordo 4:30 da manhã e não consigo mais dormir, às vezes 4 horas, fico até 7 horas e não consigo pegar no sono de novo. Eu digo, mas o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Eu digo, você está preocupado com algum problema? Não, não estou com... Aí conversa vai. E aí nesse espaço, eu me masturbo, porque ele me procurou por causa da masturbação. Aí eu me masturbo 6 vezes. 6 vezes no espaço de 4:30 a 7 horas. Fisiologicamente, isso é incongruente. Aí eu olhei para ele, tem o conhecimento espírita, não está vivendo o espiritismo, não está frequentando, mas tem um conhecimento espírita, e é médium. Eu disse, depois de fazer uma avaliação, fazer várias perguntas, eu disse, você não está se dando conta de quanto tempo você está com isso? Há 15 dias eu estou assim, todos os dias. Eu digo, você não está se dando conta que talvez seja uma interferência espiritual? Ele disse, tu acha? Eu digo, é uma possibilidade, porque você tinha melhorado tanto. Quando ele me procurou, ele chegava a se masturbar 12 vezes por dia. 12 vezes por dia. Mas o que me chamou a atenção é que ele me disse, eu disse, e o teu relacionamento com a namorada? Disse, não, eu transo com a minha namorada, mas eu não consigo alcançar o orgasmo. Bem, ele se masturba 6 vezes de 4:30, 4 horas até 6:30, 7 horas da manhã. E transa com a namorada e não tem orgasmo, isso não está batendo. Foi o que me fez levantar a hipótese da interferência espiritual. Eu disse, você não está se dando conta dessa possibilidade? Aí disse, é. Quando ele disse, isso é engraçado, estou me sentindo ruim, me deu um arrepio aqui, e incorporou. E eu levantei, me aproximei dele, era uma entidade. 2 entidades se comunicaram. Essa primeira disse, eu estou usando ele, mas eu não queria usar ele, eu queria usar a namorada dele. Mas quando ele transa com a namorada dele, eu não me aproximo, não chego perto. Eu digo, e pelo que você não chega perto? Não sei, porque eu tenho uma atração é pela namorada dele. Eu digo, e onde você viu a namorada dele? Não, é uma festa de carnaval que eles estavam, e eu simpatizei com ela. E aí eu me aproximei, me conectei com ele, usando outras palavras naturalmente. E eu quis transar com ela, mas não estou conseguindo. Mas aí eu alcanço o orgasmo com ele, aí eu não tenho 100, tenho 50, me masturbo junto com ele. E eu digo, essa é a tua? Ele disse, não, são mais de 10. Nós fazemos fila. E eu entro na fila outras vezes. Mas às vezes fico com pena dele, sabe? Aí fez uma análise da fisiologia, com outros termos, que eu não quero aqui naturalmente escrachar, e eu vejo que ele não está dando mais conta. Então não era ele que estava se masturbando, ele estava servindo de ponte para a masturbação dos espíritos que estavam conectados com eles há 2 semanas. Quando acabou, aí veio um outro, a mesma coisa, queria transar com a namorada dele e não conseguia. E veja o que ele disse, que ele quando transava com a namorada, ele não conseguia ter orgasmo, a despeito dela conseguir. Ele não conseguia. Quando acabou os 2 transes, ele voltou à lucidez, e eu perguntei se ele tinha se dado conta do transe. Ele disse, algumas coisas eu lembro, Alberto, algumas coisas. Eu digo,
Eles fizeram menção a uma festa. É uma festa que tem perto lá de um beco, lá de... Aí me situou a rua onde tem uma festa pré-carnaval, porque aí ninguém vai para o carnaval, agora vamos para o pré-carnaval. Depois tem o pós-carnaval. E eu fui para lá e realmente foi depois disso, fazia 15 dias atrás. E aí eu pude fazer a checagem. O segundo, tinha desencarnado de overdose. Era um dependente químico. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar os meandros dos nossos processos de envolvimento e daquilo que se chama amor e não é, e das interfaces e da complexidade que temos que analisar o corpo, a emoção, a mente, as relações que se estabelecem sociais e as interferências espirituais. Vocês sabem por que eles não transavam com a namorada dele? Pelo quê? Hein? Ela não sintonizava. Ela é um espírito, é uma mulher correta. Transa com o namorado, porque é o acordo deles lá, mas tudo bem, na boa. Então, ela não se conectava com ele. Veja o que André Luiz diz do cara que chega em casa, no livro Os Mensageiros. Ele entra, vem com os obsessores ficam fora. Porque a mulher que está na cama o aguardando, e que vai ensejar depois o processo da reencarnação, ela ora, tem conduta, cria um ambiente onde o obsessor não acessa. Mas quando ele estava sozinho, ele ficava só com as sintonias que ele se conectou. Então ele disse finalmente: você provavelmente está sendo chamado a fazer a sua retomada de frequência à casa espírita que você abandonou. Que ele abandonou. Faz um tempo, sempre com desculpa de estudar isso, aquilo, trabalho, não sei o quê. Ele disse: é mesmo, né? Eu digo: está na hora. Um jovem de 20 anos, aproximadamente. Então, vejam quantas... Eu estou pegando aqui exemplos que envolvem o mundo espiritual. Peguei a reencarnação da menina, estou pegando aqui um relacionamento de um namorado com uma namorada que ele com dificuldade de ter orgasmo com ela e tendo solitariamente uma interferência espiritual. O que eu posso supor? Que eu não amo mais a minha namorada? Porque faço um sexo solitário e quando junto com ela não consigo transar adequadamente? Ou o casal que está vivendo essa experiência, nesse enquadramento que eu estou citando, que vai para uma festa de carnaval e volta e acha que tudo continua normal, porque o carnaval ficou lá. Não ficou lá, você volta e traz as companhias. Não se engane, traz as companhias. Cada um traz as suas companhias inerentes. E elas acessam você e o lar, mais ou menos, dependendo da performance dos familiares. E isso é uma expressão de dar... O pessoal costuma dizer assim: não, nos demos permissão. Tem casais que fazem isso, dão-se permissão durante o carnaval. Cada um vai para um lado e tudo pode. Ué, isso é amor ou é prisão? Que você faz a liberação do outro nas saidinhas de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Será que o Natal é uma saidinha também concedida aos criminosos para que eles possam, os apenados, para que eles saiam para o encontro com as suas famílias? Parece que o Natal é do casamento. Será que o casamento é uma prisão? E você está chamando de amor? Como é que é isso? E aí você sai, como é que você volta? Volta maior ou menor? Com quem você volta? Você não volta sozinho? Aí vem o Espírito Emmanuel e traz os espíritos intrusos. São espíritos que reencarnam no lar, que não estavam na programação reencarnatória. E reencarnam por quê? Porque se dão num processo de afinização com um dos membros. E o lar, como não tem a retaguarda para estabelecer a proteção, aquele espírito reencarna, vinculado pelo vício a partir de um dos cônjuges. Ele renasce no lar sem que houvesse um planejamento reencarnatório. É uma reencarnação não programada. Tudo dentro de Deus, é verdade. Tudo dentro da lei de causa e efeito. O que eu estou dizendo é que esse casal não programou ter aquele filho, e o filho veio por desequilíbrio da família, do casal. E que você pode catalogar como um amor, mas veio um espírito que não tem nada a ver com o amor, tem a ver com o desequilíbrio, com o vício, na esfera
do seu comportamento alcoólico, porque o que ele cita, o exemplo que Emmanuel cita é o do álcool, para explicar como é que alguns espíritos renascem, trazem a mesma tendência, se é genético. E Emmanuel trava e traça um outro olhar para essas interpretações que a gente dá em nível genético, mas que são conexões espirituais por afinidade, e renasce alguém com tendência alcoólica porque está vinculado pelo comportamento com um dos membros no alcoolismo, renasce já trazendo a tendência alcoólica. Não tem nada com genética, nesse caso citado. Então vejam que nós estamos abrindo um leque para analisar através de algumas janelas, aquilo que é amor e aquilo que não é, mas que pode parecer que é, inclusive com presença de filho renascendo, não originário de uma programação, não originário de relações amorosas. Mas aquilo que parece amor e não é quando você diz assim: eu dou a minha vida para o meu filho, mas o seu filho está encarcerado. Você não deixa ele namorar com ninguém, você não deixa ele sair para fazer intercâmbio cultural, ele fazer pós-graduação, você cerceia o filho. Se eu cerceio o filho, eu castro o filho da sua liberdade, que cresceu. Isso não é amor, isso é superproteção. Mas também não é amor dizer: vire-se, você tem que ter autonomia, e eu largo o filho na adolescência, sem que ele tenha um mínimo de maturidade, e jogo ele às feras, deixo ele ir, sem eiras nem beiras. Não, ele quer ir, hoje os jovens são assim, eles viajam. Não, você é pai e é mãe, e quem ama, cuida, nem superprotege e nem abandona, porque se abandonam. Você deixa o filho ir e o filho se desborda fazendo o que ele bem entende, e você diz: não, é a autonomia dele, vai aprender com a experiência. Sim, ele vai aprender com a experiência, mas você colocou numa experiência que ele não tinha maturidade para o processo do enfrentamento. Então o pai e a mãe que amam sabe quanto puxa a corda e quanto solta a corda. Ou, eu gosto da imagem da pipa com a linha. O quanto você solta e o quanto você puxa. Se a pipa ela empina, se o teu filho demonstra maturidade, você pode ir dando mais liberdade para ele. Se ele malversa a liberdade, se ele mal usa a liberdade, o que é que você faz? Puxa a linha, porque senão ele vai cair. Isso é amor. Veja que o amor não é só super proteger, porque não é amor, e tampouco deixar ele ir, que isso às vezes é abandono da paternidade e da maternidade. E veja que o amor vai tomando coloridos, que a gente vai começando a dedilhar essa relação, seja entre o cônjuge, entre os pais, entre os irmãos, e nós vamos procurando aferir quando o amor comparece, porque quando o amor comparece, comparece o bem para cada um e para o grupo. Quando o amor não comparece, acontece alguma coisa ruim para um dos membros ou para o grupo. Isso é a dinâmica do amor, porque o bem está de conformidade com a lei. A lei é o amor. Então, você tem o fiel da balança quando você avalia a lei. A lei representa se você pode pegar o teu filho no braço e dar uma sacudidela nele. Você não vai matar o teu filho, seu filho não vai ficar despedaçado porque você vai dar uma sacudidela. Em alguns, você precisa dar uma sacudidela. No outro, basta você falar. Porque tem aquele que você precisa segurar firme. E tem um outro que uma fala, ele já vem para o prumo. Porque cada filho não vem com manual de instrução no campo da educação. Cada filho é vem gêmeos. Um é atirado, o outro é introvertido. O atirado tu tem que segurar. O introvertido tu tem que dar uma empurradinha, porque senão ele não sai do regaço da mãe. Olha lá como é o manejo. Eu tenho 2 sobrinhos que é muito interessante. Ele já viajou o mundo, mas já fez tolice por aí, porque ele quis entrar nos Estados Unidos e o pessoal deportou ele de volta. Quer dizer, não se comportou bem por lá. E o outro era de casa, era aquela tartaruguinha que não, a preguicinha que não saía de casa. A mãe queria fazer tudo certinho,
uma vez bateu na irmã, teve uma crise de culpa porque bateu na irmã. Ora, a minha irmã, sabendo que ele era muito certinho, muito nesse movimento introspectivo, e qualquer coisinha se sentia culpada, quando chegou ele estava chorando, a irmã chorando porque apanhou, e ele chorando porque tinha batido na irmã, que tem uns 6 anos menos que ele. E ele disse, mamãe, bati na mamãe, e começou a chorar. Ela disse, aqui quem é a mãe sou eu. A minha irmã é bem psicóloga, espírita, incorpora nela mesma. Ela disse, aqui quem manda é a mãe. Você bateu nela porque não bateu, você se estapeou com ela porque irmão se estapeia às vezes. Eu também me estapeava com seu irmão. Então é normal se estapear. Então nada de se sentir culpado. Você acha que foi demais? Peça desculpa para ela e só, e tá bom. Ela estava relativizando. Por quê? Porque ele pega muito forte. E ela disse, você bateu nela, ela também reagiu contra você, então está tudo certo, é irmão que brigaram, agora eu vou ensinar o certo para os dois aprender. Fez o enquadramento. Entenderam? Porque agora tem um outro filho que se tu deixar ele vira pai. Quando ele vira pai, ocupa o lugar de pai, acabou a relação de amor em família. Por quê? Ele deixa de ser irmão, a mãe coloca ele no lugar do pai, porque o pai já foi, desencarnou, se separou, aí fica aquele irmão mais velho, cuidando dos irmãos menores, dos 2 irmãos menores, como se fosse pai. Aí bate, sacode, não é para sacudir. Ele pode se estapear como irmão, mas ele não pode assumir o papel de educador do filho. Quem educa, como dizia a minha irmã, quem educa sou eu que sou a mãe, eu que tenho a responsabilidade de orientá-la. É verdade, você não precisa se esfalfar querendo educá-la. Mas também se você brigou com ela e se estapeou, tudo bem, irmão se faz isso, às vezes se estapeia o mesmo. E não precisa, mas se estapeia. Vamos aprender como é que a gente não faz isso. Esse é o manejo. Se eu trago um filho e ponho aqui do meu lado para ele substituir o pai, acabou, porque ele rompe com os irmãos, ele deixa de ser um irmão para ser um irmão parental. O que é um irmão parental? É um irmão que assume a atitude de pai. A mãe confortavelmente coloca ele aqui do lado para ajudá-la na educação, errado. Nenhum filho podia ficar nesse lugar. E ele começa a exercer uma autoridade que não é de irmão, é de pai, imprópria. E aí congela essa relação, porque essa mulher também, quando ela coloca o filho no lugar do pai, ela diz assim, eu vou ficar solteira, viúva, solteira. Qualquer homem que queira se aproximar, o que vai acontecer com esse filho? Ele não vai deixar se aproximar. Mas qualquer menina que se aproxime dele, o que vai acontecer com essa mãe? É um casamento simbólico, inconsciente. Isso não é amor. Esse filho não está ajudando a família, cuidando dos outros irmãos, como um pai. Ele pode ser o irmão mais velho. E na relação com os irmãos, estabelecer as suas relações e seguir o processo educativo. Mas esse lugar aqui de pai, filho não pode ocupar. Mas ocupa, nós colocamos isso. O pai morreu, no outro dia o filho está dormindo com a mãe na cama. A mãe separou, ou o pai separou, aí coloca a menina para dormir com ele. Está errado. Isso não é amor. Eu posso até fazer, eventualmente, no momento da dor e tudo, mas logo cada um vai para o seu quarto, ou por outra, para o quarto onde dorme. Porque esse é um outro problema de desamor. A gente adora dar um quarto para a filha. Nunca dê um quarto para a filha, porque filho não tem quarto. Eles dormem num quarto. Porque se você dá um quarto, ele se tranca no quarto, põe um frigobar, uma televisão, leva os amigos dele, estou no meu quarto. Cadê o título de propriedade desse quarto? Você deu quando disse que é o seu quarto. Então eu costumava dizer para as minhas enteadas, ninguém tem quarto aqui. A casa é minha e da mãe, de vocês. Vocês dormem num quarto, pode alterar, a gente pode mudar de quarto. Ninguém tem quarto. Não tem propriedade. Porque aí ele começa depois a cercear a tua aproximação do quarto. E você dá em nome do amor. Mas é um amor impróprio. Porque em nome do amor, nós não podemos dar um quarto para um filho. Nós temos que educar o seu filho para que ele saiba que ele tem um quarto, onde ele poderá ter e deve ter a sua privacidade, mas o quarto é da casa. Porque já tem um problema no amor quando a gente vai morrer, né? Já pensaram que vocês vão morrer?
a briga que vai dar na herança, olha, como diz um amigo, Alberto, pode ser uma geladeira que fique só. Da briga. Gente, pode ter uma geladeira, o pessoal vai brigar por essa geladeira se forem 3 filhos. Imagine se você tiver uma propriedade, um carro, uma casa. Então, os filhos brigam por quarto, já fazendo uma preliminar do que vai ser brigar por vocês, entre eles, quando você tiver para desencarnar, se eles não empurrarem você na desencarnação, assim, deram uma ajudazinha na eutanásia. Porque o papai já está mais para lá do que para cá e tudo, não sei o quê, não compra os remédios, não sei o quê. Se não forem espíritas, sobretudo. E quando, antes de você morrer, já estão querendo que você veja o que é que vai ficar para ele no testamento. Isso acontece por aqui, por Goiânia, essas coisas? Ou vocês são tudo pobre mesmo, não vão deixar nem uma geladeira para ninguém? Por isso Humberto de Campos nos sugere o cuidado com a herança, trabalhar a herança. Porque o que dá de briga, ruptura da família, tudo em nome do amor dos pais que deixaram um patrimônio que se transforma em manicômio para os filhos que passam depois a se digladiar, brigam, rompem. Eu tenho um amigo que trabalha em cartório, ele é médium. Ele diz, Alberto, às vezes eu estou lá atendendo o filho e o pai espírito está atrás, dizendo, ele está mentindo. Oh. Aí eu fico aborrecido, Alberto. E aí eu digo para ele mentalmente, vá daqui, o senhor tinha que resolver isso quando você estava no corpo, me deixe trabalhar. Lá no Rio de Janeiro. Porque é assim mesmo. Os juízes que trabalham nessas causas sofrem interferência dos mortos. Quando os mortos, que estão vivos naturalmente, percebe a andança dos filhos, um querendo passar para trás, o outro influenciado pelo genro, o outro pela nora, aquela confusão que vocês conhecem, que acontece lá para o norte, afetando o juiz, que não consegue dormir, porque tem que se pronunciar sobre a partilha de bens, porque enquanto estavam encarnados, meu bem, meu filho, meu pai, meu bem, depois que a gente morre é meus bens, e aí surge a encrenca. Então vejam, que o amor, que é uma coisa tão bela, quando ele vem para o cotidiano e para as relações, ele se torna tão complexo. E uma atitude, uma ação, uma fala, um gesto, pode estar alinhado com a lei de amor, fazendo bem a um e a todos, ou pode estar desalinhado, prejudicando a um e a todos. Às vezes é uma atitude que você faz em relação a alguém que mora com você e deflagra um terremoto e a família entra em colapso. Uma aproximação sexual indébita. Porque aquela menina que é filha daquele homem, imagine aquele homem bebido, depois que ela ganha a adolescência. E se essa relação não foi trabalhada adequadamente, pode haver uma interferência desse homem numa aproximação indébita em relação a essa filha. E se isso acontecer, os desdobramentos são policiais. A família se acaba. Eu digo a vocês isso porque trabalho com psicoterapia. Vocês não imaginam de encrenca que é essas questões que envolvem o cotidiano familiar e que não vão para os jornais, para a mídia, porque elas são questões que pertencem aos segredos de família, que ficam muitas vezes enrustidos dentro da família, como se fosse um grande câncer consumindo a família. Outro dia me disse um paciente, fazendo psicoterapia, ele tem toque, vive uma questão sexual muito difícil, usa remédios e se tratando comigo. E ele dizendo assim, Alberto, nós somos uma família numerosa. Todas as minhas irmãs foram usadas pelo meu pai. Todas, sem exceção. É uma família dos 9 membros. E ele dizia assim, eu ficava acordado e fazia barulho para impedir em algumas noites que ele fizesse aproximações, que eu entrevia, que ele fazia movimentação nessa direção, para que ele não as perturbasse. Minha mãe sabia, e ela dizia que nós tínhamos que manter a unidade familiar, família do interior,
Aí ele me disse assim, olha lá o que ele me disse. Hoje, doutor Alberto, eu sou o mais saudável. Todos fazem tratamento psiquiátrico, todos são desequilibrados e a família está unida. Unida na tragédia, na dor, no sofrimento, entenderam? Aquela mãe, numa cultura de interior, fez concessões que não deveria ter feito em nome do amor. Amor por quem? Por aquele homem? Amor por quem? Pelas filhas? Manter a unidade familiar, deixar que as filhas sejam abusadas pelo pai? Isso não é amor. Isso é abandono. Isso é abandono. Isso é crueldade do pai e cumplicidade da mãe. Então vejam nesses pequenos lances que eu estou trazendo, que nós somos desafiados a exercer um amor que cuida, que diz sim, que diz não, que se aproxima, que se distancia, que sabe que uma filha, numa aproximação perigosa na adolescência, ela precisa ser educada para ter pudor, de que um pai, uma mãe, sabendo do perigo de uma aproximação perigosa, tem que tomar cuidado se ele usa aditivos alcoólicos, de que um pai e uma mãe, em sendo médios, tem que ter muita atenção com a mediunidade que pode ficar a desserviço, a serviço dos obsessores, se não for bem usada, não for bem trabalhada. E aquilo que é a possibilidade de fazer uma grande contribuição pela família através da mediunidade, fica um canal de trevas a desserviço do lar, nas tragédias que se estabelecem. Como vi certa feita, o padrasto molestar uma enteada, e o final foi trágico, trágico. Porque quando questionado sobre a violência, ele disse, de fato, eu a usei, mas sem saber por quê. Eu sinto uma atração, era uma menina que não tinha nem seios. Ele abusou anos dela. E ele, em face de ser descoberto, disse para a esposa, mãe da menina abusada, eu acabei com a minha família, eu vou acabar comigo. E se matou. Se matou. Tal como ele disse, se matou. Então, eu estou dando lances que vêm do passado, comparece no presente para que o amor seja vigilante, atento, fecundo. O amor sabe a distância, sabe a aproximação. O amor traz, nas relações entre os familiares, crimes do passado, passionalidades do passado, traz traições do passado e a gente vem para resolver. Para concluir, no último caso, era uma moça que eu atendi, tinha muito ciúme. Ela dizia assim, doutor, eu não aguento meu ciúme, eu deprimi. Eu digo, o seu esposo, ele é um anjo, doutor, mas eu não consigo acreditar nele. Ele sai para o trabalho, eu telefono dando os minutos dele chegar no trabalho para saber se ele chegou. E eu nunca tive ciúme. O ciúme só apareceu quando eu comecei a me relacionar com ele. E eu não aguento, doutor, tanto ciúme. Eu fiquei tão intrigado que eu pedi para que eles eram de outro estado, para que ele viesse no nosso próximo encontro. E ele veio, eram as consultas homeopáticas que nós estávamos atendendo ela, tentando trabalhar o ciúme mórbido e a depressão decorrente do ciúme. Ele veio e o cara era todo nos trinques. Eu disse, o senhor percebe a movimentação da sua esposa? Ele disse, sim, eu percebo. E o que o senhor diz? Ele disse, os meus amigos não sabem como eu aguento. Olha, quando os amigos chegam a não saber como aguento, quer dizer, era uma coisa mórbida. E ele estava ali, o santo que ela dizia que ele era, porque tem uns que são santo do pau oco, né? Ele era mesmo um cara correto, católico, fiel, né? Aí lá pelas tantas, ela disse, sabe, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu tive um sonho, e eu sonhei, eu num outro lugar, com uma outra aparência, mas eu sei que eu era eu. E tinha um homem que era diferente do meu esposo, mas eu sei que ele era ele, o meu esposo. E ele me traía, doutor, era um baile, era uma festa, ele me traía. E eu ia para cima dele para agredi-lo.
E no momento que eu estou para agredi-lo, eu acordo. Aí complementou, doutor, ela tem esses pesadelos, esse sonambulismo, e vem, me bate, ela demora a acordar, me bate. E eu fiquei pensando, ele está apanhando que ele não apanhou naquela outra lá. O estabefe que faltou lá. E aí eu faço ela acordar, até que ela acorda, quer dizer, até que ele acorda e levou uns bons bofetões. Aí ela acorda, digo, meu bem. Aí ela volta assim e tem esse sonho recorrente. Era o ciúme, que estava demarcado por uma relação anterior que não foi dissolvida pelo casal. E ele veio com essa paciência, não era paciência só, era culpa. Ele tinha culpa. Também tinha paciência. Tinha amor? Também tinha amor, mas tinha muita culpa. Daí porque ele suportava tudo que os outros diziam que não sabiam como ele suportava. Nem ela conseguia admitir como é que ele suportava tanto o ciúme, que ela não aguentava nela. Imagine ele. Porque ele aguentava culpa. Então, às vezes, a gente acha que é amor. É amor, mas tem um pedaço de culpa grande. O ciúme vem do nada. Às vezes vem, mas tem um outro lugar. Vem de um outro lugar. Isso não nos autoriza a dizer, não, eu tenho ciúme de você porque você me traiu, para o homem, para a mulher, porque isso é uma análise selvagem, e nós não podemos usar isso para justificar a nossa atitude desequilibrada. Mas podemos, eu estou dizendo isso para que a gente entenda a dinâmica de que o amor, ele tem uma elegância, e para comparecer, ele comparece na medida certa, na medida justa, adequado. Ele não pode ir muito para os extremos. Se ele vai para os extremos, ele deixa de ser amor, passa a ser ciúme, passa a ser culpa, passa a ser posse, passa a ser abandono, passa a ser rejeição, passa a ser insegurança, mas não é amor. E eu preciso saber disso, desse mix que me habita, para poder me tratar a fim de, em família, cada vez mais, maximizar o amor e diminuir essas enfermidades que me acompanham e perturbam a minha relação de pai, de irmão, de neto, de avô, de esposo, de esposa, de primo. Simples assim, mas complexo assim. E o Espiritismo nos ajuda a ter esse olhar e a poder fazer essa intervenção quando ela emerge, aguardando que possamos agir sintonizados pelo amor e não por um conteúdo dissonante circunstancial que nos habite. Que simule amor, mas não é fake e corre risco de atrapalhar a tua relação de mãe, de esposa, de esposo, de filho, de pai, de avô, de neto, enfim, atrapalhar a tua inserção no contexto da constelação familiar. Como encontrar a medida certa entre soltar e pegar, né? Do mesmo jeito que você pega um sabonete embaixo do chuveiro. Se você apertar muito, ele escorrega. Se você deixar a mão frouxa, ele escorrega. Sempre faz mal ir para esses dois extremos. Costumo dizer que a liberdade é uma ponte sem corrimão. Se eu vou muito para um lado, eu caio. Se eu vou muito para o outro, eu caio. Então é muito difícil usar a liberdade fugindo dos dois extremos, da castração e da liberação completa. Cada filho tem um manejo próprio, psicológico, tem um jeito próprio. E eu vou modular a minha pegada em função de como é que o filho responde. A atitude da mãe amorosa, do pai amoroso, ela deve ter um denominador comum, um padrão comum, ou seja, tem limites, tem regras, tem sim, tem não. Mas a forma como eu me posiciono diante de cada um, ela varia. Se eu tenho um filho autista, a pegada vai ser diferente. Se eu tenho um filho com déficit psicológico, uma debilidade mental, a minha pegada é diferente.
Se eu tenho um filho ultra inteligente, a minha pegada é diferente. Se eu tenho um que é hiperativo e impulsivo, a minha pegada tem que ser diferente. Veja, cada um que eu citei, a pegada é diferente. Porque a movimentação de cada filho, seja de 19 anos, seja de 14 anos, seja de 13 anos, ela é inerente à especificidade desse psiquismo. Então, a modulação para lidar com o filho, respeitando-lhe o jeito de ser e segurando mais ou soltando mais, ela vai variar com o bom senso, citado na pergunta, que vai me permitir ir tateando. A gente vai a palpadelas, vendo qual é o ponto ideal com aquele filho. Não só no relacionamento de prender ou soltar, mas da fala. Tem filho que responde mais a uma fala. Tem filho que você tem que pegar, se você não pegar ele não entende. Tem filho que você pegar, você pode matar, ele não faz. Não adianta. Então você vai estudando aquele psiquismo, aquele filho, e vê como é que ele responde. E de conformidade com a resposta, eu vou manejando amorosamente, e soltando mais, soltando menos, fazendo uma fala, às vezes mais incisiva, menos incisiva, chamando ao lado e tendo uma conversa, às vezes falando mais alto. Cada filho tem uma resposta, cada filho tem um jeito. Tem um que, se você aumentar um pouquinho a voz, ele começa a chorar e se desmilingue, e você tem a impressão que ele vai deprimir. Eu contratei, mas foi só para o final, para a gente fazer uma prece de arroxo. Então, eu quero dizer, isso é muito legal. Sabe por quê? Porque isso nos estimula a sermos pais num lastro mais largo, ter um repertório mais amplo. Se os nossos filhos fossem tudo iguais, nós seríamos exigidos menos. Dizia-me um paciente: doutor, só bebendo muito e usando muito a ribite. Ele ia para a festa rave e durante 4 dias dançava. Fez lesão, jovem, fez lesão de joelho. Porque a fisiologia, ela diz o que a gente dá conta e o que não dá conta. Mas você pode subvertê-la com aditivos. Aí você usa o aditivo, ultrapassa limite, lesa e não sabe que você está lesado. Então, o carnaval é essa loucura, aonde a gente joga para fora todas as encrencas que a gente tinha que trabalhar sentado, lado a lado ou frente a frente. A gente joga aí. Desborda, né? Minha filha tem borderline. Como lidar com isso, aliado à mediunidade? Ela tem 19 anos. É complexo. Você tem nas suas mãos um desafio. Porque a pessoa que é borderline, ela tem uma manifestação psicológica muito instável. Tem um quê de narcisismo e de manipulação muito grande. E um psiquismo instável, que muitas vezes lança mão de atitudes autodestrutivas, de automutilação, ameaça se matar quando é contrariada, e manipula ao mesmo tempo, porque ela usa isso também para manipular. São almas extremamente vulneráveis, imaturas, e trazendo mediunidade junta. Olha, você é um missionário, uma missionária, você que teve esse filho, porque é difícil tratar o borderline sozinho. E tratar o borderline com a emergência da mediunidade, onde ele fica mais afeito às interferências espirituais, é um duplo desafio. Penso
que o exercício da amorosidade é o nosso principal link para poder manter o equilíbrio. Não há nenhuma outra forma de poder melhor exercer influência sobre os filhos do que construir no dia a dia relações crescentemente amorosas. Porque o amor é que segura a onda. Quando num dado momento você tiver que apertar mais um pouquinho, ou quando você se equivocar, porque quantas vezes a gente erra como pai e mãe, né? Mas se o filho percebe e sente que ele é amado, ele não só cede quando tem que ceder, mas ele perdoa quando o pai ou a mãe deu uma bola fora ou fez um gol contra. Porque ele sente que ele é amado. Então, o nosso exercício de amor é um exercício contínuo, que se faz nessa convivência diuturna, nesse aconchego que vai de corpo desde que a gente nasceu. Nada substitui colo de pai e de mãe, nada. Não tem enfermeira que substitua, cuidadora, babysitter, não tem. Então, não transfiremos a nossa responsabilidade de principais cuidadores e referências principais dos nossos filhos a outrem, habitualmente feito nesses dias de corre-corre, de pouco tempo. É preferível você levar uma vida mais enxugado economicamente e mais apertado, estando mais presente com seus filhos, é lucro até financeiro, do que você ter muito dinheiro, encher de cuidadores e mais tarde você vai ter que pagar não só o psicólogo, o psiquiatra, o remédio do psiquiatra e às vezes o internamento. Então, o exercício de um amor que não tem hora marcada, que não tem dia de criança, que não é no aniversário dele, que não é no ano novo, que não é no Natal, essa coisa do vínculo, do cuidado, da atenção, do estar com, eu estou com você. O filho sabe se você está com ele ou não. Às vezes é pelo celular. Eu uso, por exemplo, a estratégia muito do celular. E aconselho muito, porque isso faz sentido. Às vezes você viaja muito, mas todos os dias mande algo pelo celular para o seu filho, qualquer que seja a idade. E hoje com o FaceTime, você usa o FaceTime para estar presente, tanto quanto possível. Você profissionalmente está muito ausente, então você está presente usando o equipamento eletrônico para poder ter a tua chegada, fazer a tua postagem. Por exemplo, se você é separado ou não tem acesso ao teu filho durante uma semana, por exemplo, é uma guarda compartilhada, por exemplo, semana você fica diante do filho, não fique distante dele uma semana, poste todos os dias. Uma caretinha, um coraçãozinho. Você sabe o que ele gosta, dependendo da idade, você manda para ele. E ele manda um beijo do pai. Isso faz todo sentido. Você está dizendo para ele, eu estou de olho em você. Eu me separei da sua mãe, do seu pai, mas eu não abro mão de você. Você é o meu filho, você é amado. E ele sente isso. E quando você sai com ele, você sai com ele. Você não sai levando ele. Você não leva ele com os amigos, para a casa dos outros, então você larga lá na casa dos avós e pronto, vai fazer outra coisa, vai para o computador. Não, você vai estar com ele, vai fazer a programação com ele. Esse tipo de relação é que constrói raízes, e são essas raízes que são possíveis de segurar um filho que está com tendência suicida, um filho borderline que vai em cima, vai embaixo, vai em cima e vai embaixo, quer manipular por natureza. Estas raízes que me dão sustentação para lidar com processos obsessivos domésticos, onde o filho começa a incorporar dentro de casa, por exemplo, uma emergência mediúnica, ou então um processo obsessivo que se instale. Então, não negligencie ser os pais dos seus filhos. Não os substitua. Não terceirize a sua presença. A presença a gente não terceiriza. A gente pode sair com o filho, até deixar ele brincar com as outras, mas a gente está de olho neles. E quando ele olha, ele vê que você está olhando para ele. Você está com ele, você não está na brincadeira que ele está com os priminhos, por exemplo. Ou no parque, lá subindo e descendo nas coisas de criança. Até porque para criança você não poderia estar no brinquedo e ele está com alguém que é da mesma idade dele, suponhamos 6 anos, 7 anos.
mas ele sabe que você está lá, você não só levou e largou na praça, e foi ler jornal, e ler Facebook, e ler sabe lá o quê, ou conversar com o outro. Então, esse manejo que a gente chama de convivência, é viver preenchido com qualidade. O tempo, qualidade. Eu não tenho todo o tempo do mundo, mas o tempo que eu tenho, eu invisto. Quando eu saio com ele, é com ele. Quando eu estou com ele, é com ele. Isso são as raízes que vai me dar sustentação para que com 19 anos, para que com 20, com 30, eu ainda pai dos meus filhos, porque eu serei sempre, pelo menos nessa encarnação, ocupando esse posto, eu tenho uma chegada nele com ressonância. Porque a ressonância, ela só é validada se você tiver terreno percorrido na convivência com seu filho. Então, o Borderline, voltando à pergunta, se esse filho, por exemplo, apresenta muita instabilidade, é necessário uma ajuda psicoterapêutica. Ou seja, escolha um profissional bem centrado para cuidar do seu filho. Não vai escolher qualquer um, bem centrado, que vai lhe servir de apoio para você poder cuidar. Ele faz o contraponto, você trata, ele se encrenca com você, com o pai, com a mãe, vai com o psicoterapeuta, joga, o psicoterapeuta acolhe e faz o contraponto, e ele volta melhor. E vai fazendo com que ele possa ir se percebendo, porque ele vai ter essa estabilidade o resto da vida, quiçá. Vai ter mediunidade o resto da vida, quiçá. Então, se o quadro for mais invasivo, for desafiador, o próprio psicoterapeuta vai dizer, olha, está precisando de um apoio medicamentoso, que são nos quadros onde tem a iminência de suicídio, onde tem processo de mutilação. Às vezes precisa de uma química para estabilizar um pouco aquele psiquismo. Mas você continuará sendo a principal referência do seu filho. E se ele nasceu seu filho, sua filha, no caso, é porque está tudo certo. Não houve engano. A cegonha não deixou cair assim na tua casa, não. Ele veio para onde tinha que vir. Faz sentido isso? Isto é sim? Isto é não? Como os pais podem incentivar e fortalecer o amor entre irmãos, o que fazer para diminuir os ciúmes do irmão mais velho? Os pais criam as regras e vão fazendo a supervisão. Eles deixam que os filhos se resolvam. Porque o pai acha, a mãe acha que ela tem que entrar toda hora e está dizendo quem está certo, quem está errado, quem faz. A gente deixa um pouco os filhos se resolverem. Ele vem reclamando, tirou meu brinquedo, ou não quer deixar que eu pegue no iPhone, ou agora é a minha hora da bola, e ele está com a bola. Aí o que é que você faz? Você vai lá e resolve. Não resolve. Converse com eles, vá lá. Converse com seu irmão, explique para ele o que você está me explicando, que ele já brincou ao horário dele, que agora é sua vez. Vai, dialogue com ele. Nós vamos estimulando as competências dos irmãos, porque a família é um grande sistema. Um dos subsistemas é o fraternal, é a relação entre irmãos. Isso é maravilhoso, ter irmão é maravilhoso. O problema é ser filho único. Filho único é sempre muito desafiador para os pais e para o próprio filho. Mas se tem 2, bom. Se tem 3, excelente. Se tem 4, maravilhoso, porque tem gente para burro. E aí, eles se relacionam, eles vão estabelecendo relações e eles vão treinando as competências. Porque é aí que a gente treina justiça, direito, dever, ceder, paciência, empoderamento. É aí, na relação entre irmãos. Aí suponhamos que eles esgotaram, aí você entra e faz a mediação. Você não vai dizer logo, você vai conversando com uma, dá trabalho, a gente não quer dar trabalho, a gente quer logo dizer o que é o certo. E se a gente quer muito, assim, uma resposta muito mais rápida, a gente já vai desatarrachando o cinto, para não ter ninguém que diga não, ou então tirando o psicólogo ou o pedagogo, para poder fazer o enfrentamento das ferazinhas. A resolução é mais rápida, mas deixa sequelas, deixa feridas abertas.
O trabalho mais engenhoso, porém definitivo, é você ir, sentar, conversar, explicar, argumentar um, argumentar outro, permite que um fale, o outro fale, e assim você vai tecendo. Eu quero dizer que nós estimulamos a arte dialogal, nós estimulamos a percepção do outro, favorecemos que cada um não se refugie na agressividade para resolver o problema, ou na fuga, ou na vitimização, porque quando ele sai chorando para a mamãe, e a mamãe vai e resolve, o papai vai e resolve, é a vítima, foi vitimado, ele vai e resolve. Você não resolve, deixa ele resolver, a console, acolha e diga, muito bem, meu filho, agora você vai lá com o seu mano, vai lá com o Joãozinho, e diga para ele que você falou para o pai, diga que você conversou comigo, agora vai e converse. Aí você fica na supervisão, vai acompanhando, não vai abandonar as crianças não, vai acompanhando. E você entra quando eles esgotaram os recursos. Aí você entra mediando, ampliando os recursos. Essa arte é mais trabalhosa, mais engenhosa, mais demorada, mas ela é poderosíssima. Não se engane se seus filhos virarem advogado. E vão ganhar muitas causas. Porque a gente estimula a arte de falar e ouvir. Não é só de falar, falar e ouvir. Mas a gente estimula aquilo que a gente trabalha no Evangelho no lar. A moral evangélica, as competências, as virtudes. Como é que você trabalha as virtudes? Você trabalha as virtudes convivendo. Então vai um, tirou o brinquedo do outro, quebrou do outro, o outro quebrou a cabeça do outro, porque quebrou o brinquedo dele. Olha que matéria-prima legal para você trabalhar. Um brinquedo quebrado, o outro com a cabeça ferida, com o braço mordido. Quanta coisa linda que tem para você trabalhar. Porque morder nessa idade é maravilhoso, porque não gera nenhum problema. Não cai o dente, não fratura, não tira pedaço, entendeu? É legal. Agora, quando ele crescer, cuidado. Porque aí pode torar um dedo. Quando ele crescer, ele pode afundar uma lá. Quando ele crescer, ele pode matar num soco, num golpe. Então, a gente deixa eles brigar, dá graças a Deus que estão brigando para a gente poder educar, e vai, porque às vezes são inimigos do passado, às vezes não são, mas estão aprendendo, e a gente vai fazendo um manejo. Quanto mais a gente faz o manejo, a gente vai percebendo que eles vão crescendo e vão resolvendo as encrencas mais na fala, no exercício daquilo que você discursa quando você entra para mediar. E no Evangelho no lar, você retoca isso. Você volta. O que aconteceu na nossa semana agora, hein? Que a gente pode tratar. Olha aqui a mensagem. Aí puxa. O que é que a gente aprendeu com aquela encrenca que aconteceu na terça-feira? Aí um vai, o outro fala e tudo. Aí às vezes está precisando retocar. Aí você vê que um ficou meio emburrado. Aí você tem que trabalhar o perdão. Tem que trabalhar a tolerância. Vai trabalhando, refinando o Evangelho lá. Olha, gente, educação é assim que se faz. Educação é processo, dia após dia, de tecer uma coxa de retalho. É uma encrenca que você vai e ajusta, e você vai e ajusta. Quando você olha, parece que não está dando nada certo. Quando você tem uma coxa de tricô, quando você olha as avessas, parece que é um caos. Mas quando você vira, tem uma obra de arte. Você está construindo uma obra de arte. Parece que não tem nada a ver, você está dando pontos na teia de relação entre os irmãos, e você está construindo uma bela família, que não vai ser bela porque vai ter sucesso social, porque vai tirar nota boa, porque a gente se preocupa só com nota, a gente não se preocupa com gente, o homem de bem. Vai ser bela porque serão irmãos cúmplices, se ajudarão, não vão matar você quando você estiver velhinho, nem de raiva, nem de eutanásia, não vão brigar para separar a herança. É verdade, você construiu isso na infância, foi construindo. Os inimigos do passado, eles se reaprumam, na medida que você vai trabalhando todo dia, porque quando é inimigo, você precisa de mais tempo para poder fazer a diluição da encrenca. Então demora mais tempo, mas você vai, entra o centro espírita como apoio, e assim nós vamos caminhando numa construção de um mundo melhor em casa, para exportar essas almas para o mundo, a fim de que elas contribuam aonde elas estiverem. Hein?
Qual a melhor forma de sintonizar a educação dos filhos? Pois, às vezes, os pais divergem em princípios meios de educar. E isso, muitas vezes, causa o afastamento de um dos cônjuges. Esse é um outro problema. Pais, precisamos estar linkados na proposta de educação. Os filhos sabem jogar com o poder, eles sabem quem é que cede, quem é que não cede. Qual é o irmão que tem que pedir para quem, se é para o papai ou para a mamãe, para que eles tenham o sim, que eles pleiteiam. Então, eles sabem quando os pais divergem, e eles jogam com isso. Eu lembro do meu irmão mais velho, que levou umas petelecadas, a minha mãe dava umas petelecadas, sempre no bumbum, que é o cochoado. Mas dava. Eu quase não recebi, porque eu era um espírito muito educado, muito evoluído. Apanhava por engano. E aí, o meu irmão, a primeira petelecada que ele levou, ele disse, quando o papai chegar, eu vou dizer para ele. Quando o papai chegou, diga. Aí ele disse, apanhou de novo. Nunca mais disse que ia dizer para o papai. Eles estavam linkados. Os pais têm que ter comunhão na abordagem que vão fazer. Se divergem fora para entrar num consenso a fim de atuar. Nada desse negócio de o pai mau, a mãe boa ou o inverso. Ainda por pouco tempo eu vi um casal que estava entrando na falência conjugal por conta do papel de pai e de mãe, como o perguntador trouxe. Por quê? A admiração pelo esposo tinha diminuído a tal ponto por conta do papel de pai. O pai, emergente de uma família muito rigorosa, mão de ferro, e a mãe, vendo o pai mão de ferro, mais frouxa, mais relaxada, criou um disparate. Então ficou o pai mau, a mãe excelente, mãe boa, para os filhos. E ficou cada vez mais acirrada essa distância, que reverberou para a admiração conjugal e estava ameaçando os cônjuges. O problema era de conjugalidade, mas não era. O problema era de interação com os filhos. Então, qual foi a tarefa para casa? Quando tiver alguma situação para chamar a atenção, chame você, mãe. Deixa o pai de fora dessa. Porque é só o pai que chama. Vá você, chame a atenção das crianças e o pai observa como você faz, porque você diz que deve fazer de uma forma diferente, que tem que falar mais carinhosa, mais maleável. Esse pai não conhece essas competências, ele não sabe fazer desse jeito. Você vai ensinar assumindo chamar a atenção dos filhos, no lugar dele. Porque toda vez que ia chamar a atenção, o cara ia de mão pesada. Esse foi a tarefa. Uma pequena inversão na forma de como vai se lidar com o filho, porque o casal não estava divergindo na frente do filho, mas fora estava pegando fogo. E a mulher que acha que deveria fazer de uma forma diferente, e possivelmente fará, estava ficando mais como espectadora, e na crítica, no julgamento. E ele, empoderado que pai tem que atuar, tem que estar presente, não abria mão desse papel e estava cada vez mais acirrado, a sua pegada, e mais distante da mãe. Um pequeno ajuste resgata a perturbação que repercute no casal. É natural que ao lado disso, o casal é chamado a sair no fim de semana. Se vingue da sogra, deixe os filhos com a sogra e viajem o casal. O casal precisa se ver como casal, porque nós, latinos, nós olhamos muito a família e somos muitos filhos. Os europeus é ao contrário, são muito casal e poucos filhos. Você veja que os europeus facilmente, os filhos completam 11 anos e vão embora. 11 anos, 18 anos vão embora. Ficar em casa é uma exceção. Completou 18, 19 anos e vão de vez, vão no estudo e no trabalho e emendam. Os casais europeus, eles privilegiam o subsistema conjugal em detrimento do sistema parental, pai e filhos. Nós, latinos, brasileiros, nós privilegiamos o sistema parental, pai e filhos, em detrimento da conjugalidade. Mas todas as vezes que uma coisa funciona em detrimento da outra, eu estou colapsando o sistema. Não precisa ser detrimento.
não precisa ser excludente. Eles têm que funcionar harmonicamente, ecologicamente. A relação de pais e filhos não pode subverter a relação conjugal, engolir a relação conjugal. E os cônjuges não podem, como cônjuges, não olhar para os filhos, porque não tem tempo, porque tanto amor conjugal que não tem tempo para olhar para os filhos. Não pode, vai colapsar. Então, esse manejo, habitualmente, em terapia de família, nós somos chamados a fazer essa intervenção, proteger o casamento que está sofrendo o aperto de uma relação demasiadamente pai e mãe, pais e filhos, e que estão engolindo. O casal não sai mais junto, não sai nenhum dia para jantar, acabou de deixar de namorar. É muito comum se perguntar, e aí? Quanto tempo vocês estão casados? Nós vivemos 10 anos de namoro, estamos 15 anos casados. E eu costumo perguntar, depois que casaram, deixaram de namorar? Porque 10 anos de namoro e depois 15 de casamento, ou seja, o casal ele precisa namorar, incluindo a dimensão da conjugalidade na família com os filhos, mas eles precisam ter o seu momento. Então, eles precisam sair um dia na semana, só os dois. Um fim de semana prolongado, ele sai com os filhos, um outro lá, ele sai sozinho, aí deixa com a sogra. Se o teu filho é hiperativo, aquela coisa linda, que não fica todo o tempo rezando, em posição búdica, você faz esse movimento, porque quando você volta melhor para ser pai e ser mãe. Entenderam? Não são dinâmicas excludentes, elas precisam ser convergentes. Quando elas conflitam, é porque elas estão duelando. Não precisam duelar. Elas precisam se conjugar, elas são convergentes. Elas se coadunam, compondo o grande sistema da família, que é feito de 3 subsistemas: o conjugal, relação homem e mulher, o parental, que é a relação pais e filhos, e o fraternal, que é a relação entre os irmãos. Esses 3 subsistemas têm que estar se desenvolvendo harmonicamente. Quando ele está se desenvolvendo harmonicamente, essa família se diz que ela é funcional, saudável, e ela vai como grupo indo muito bem, e cada membro dessa família deve estar indo muito bem. Por isso que ela é saudável, porque o grupo avança e cada indivíduo dentro da família também avança. Então, pais, combinem antes as regras. Regra que dá para a criança de 5 anos não dá para o de 7, que dá para o de 7 não dá para o de 11. A gente vai tendo que ajustar as regras. É uma constituição que você vai ajustando. Quando chega na adolescência, novas regras são estabelecidas. Aí você faz junto com o pai, com a mãe, os pais fazem juntos, para que junto com os filhos eles possam atualizar regras e normas, que sempre vão existir até que eles se emancipem. E mesmo depois que eles se emanciparem, se eles voltam a morar em casa por algum motivo, as regras que funcionam é do casal e dos pais, que regulam aquela casa onde os filhos voltaram a morar. Faz sentido isso? É muito comum um pai ou uma mãe separados jogar com os filhos, mas aí é um jogo perverso, onde se usa as crianças. Aí eu jogo a criança contra a mãe ou contra o pai, para poder levar vantagem junto a parceiro ou parceiro. E aí já é um movimento disfuncional, atrapalhado, que às vezes, ou quase sempre, é de caso pensado. Meu querido, antes de tudo, é um prazer imenso e considero bênção sua presença aqui conosco. Pergunta: fale um pouco sobre os transtornos da timidez e como a terapia poderia ajustar tudo isso na visão espírita. Observação: te adoro, te admiro, te sigo. É uma pessoa que segue um cego atrás de outros cegos. Seguir. Obrigado pela consideração. Minha mãe diz assim: meu filho, quem não te conhece que te compre.
Timidez não é problema, gente. Timidez só é problema se ela me imobiliza, se ela me trava. A timidez, ela pode ser usada para uma maior introspecção. Como também uma pessoa que é extrovertida também não é problema. A gente acha que o extrovertido é normal e o tímido é anormal. Não é normal, anormal. A pessoa tímida, ela é mais recolhida. E necessariamente, ela não tem nenhum problema. Ela só é tímida. E o extrovertido é só extrovertido. Agora, se o tímido, ele não consegue estabelecer relações sociais, se ele tem dificuldade de ir comprar o pão, ir ao supermercado, de mostrar a sua face, por exemplo, numa postagem, se ele traz ao lado da sua timidez manifestações outras, demonstrando um encolhimento social excessivo, aí precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. Como precisa ser trabalhado? O extrovertido que fica entrão. Aonde ele chega, ele já está contando a vida dele, do pai, da mãe, da irmã. Então esse desbocado, ele também está atrapalhado, ele precisa de filtro, ele não tem filtro. Não, ele é legal, porque ele chega, ele já apronta na turma, todo mundo já conhece, ele já... Não é normal. Ele está exagerado. Mais um pouco, ele manifesta a característica da euforia própria do bipolar, que é muito assim. Ele extrapola, sai da alegria para uma expansão do psiquismo, uma eloquência, uma fala rápida, uma abertura demasiada, se atropelando nas palavras, caracterizando um sintoma de uma patologia do transtorno do humor. Então, se o filho é muito extrovertido, vamos trabalhar a extroversão para que seja adequada, ecológica. Se é muito tímido, vamos trabalhar a timidez para que a timidez seja ecológica. Se extrapolar os dois para os extremos, aí vamos trabalhar, vamos lidar. Então, às vezes, vem uma pessoa assim, doutor, eu queria melhorar, eu sou muito tímido. Aí eu faço algumas recomendações, tipo assim, vá no shopping, experimentar roupas, sapatos. Mas eu não estou precisando não, mas é sem precisar mesmo. Você vai, ela vai buscar o sapato, desce o sapato, você veste, calça, e depois agradece e vai embora. Porque o funcionário está ali para atender. O outro vai experimentar roupa, vai, pergunta e tudo, quanto é o preço e tudo, se paga no cartão de crédito. No final você agradece e tudo e vai embora, para quebrar a timidez. Se vocês verem o pessoal entrando no shopping, saindo sem comprar nada, vocês trabalham no shopping, fui eu o culpado. Eu tenho uma amiga com mais 4 outras colegas dela, amigas dela, que não são minhas amigas. Ela disse, Alberto, não tem o que fazer, eu vou para o shopping. Aí eu vou, entro em todas as lojas, experimento tudo. E a gente sai feliz. A gente não compra nada porque a gente não tem dinheiro, mas a gente sai feliz. Aí a última vez que ela esteve comigo, ela foi assaltada no shopping. Eu digo, foi o pessoal das lojas que mandaram assaltar você, porque você entra e não paga nada, não compra nada. Ela caiu na gargalhada, porque as trabalhadoras e trabalhadores das lojas, lá vem as meninas, nós sim. Para vencer a timidez é extraordinário. Então chega, você vai no ônibus, no avião, converse com a pessoa do lado, puxa conversa. Para onde é que você vai? Nem que seja chuva, no elevador, pergunte, e o que você acha? Vai chover? Belém é assim, chove um dia assim, outro também. Vai chover hoje? Pergunta para a pessoa. É vencer. Fale olhando para a pessoa, porque quando a pessoa tem uma timidez que a incomoda, significa dizer que ela precisa ser trabalhada. E aí há uma insegurança interna, há às vezes uma culpabilidade que faz com que ela se feche muito, há um sentimento de baixa autoestima que gera uma timidez excessiva. Então ela vai ter que resgatar-se. E pequenos gestos ajudam. Puxe conversa com o vizinho. Você mora no prédio, converse com o porteiro, chame o porteiro, converse. Tome informações das pessoas, mesmo que você não precise. Que rua é essa? Pergunte para um passante, que rua é essa? E a pessoa vai dizer o nome da rua. Mas não vai perguntar perto da placa, senão ele vai pensar que você é cego. Mas, então são pequenas coisas que eu estou dando exemplo para ir treinando, vencer com limitações da timidez.
Se o processo for mais profundo, cheirando uma fobia social, aí tem que ser psicoterapia, aonde você vai ver as entranhas de alguém que às vezes, como criança, foi tratado assim: cala a boca, você não sabe de nada, vá para lá, você é um João Ninguém. Depois de você ouvir 1000 vezes desqualificações, você tem dificuldade de abrir a boca, como jovem, como adulto, porque você foi violado muitas vezes numa correção abusiva. Criança não sabe o que quer, não abra a boca porque senão entra mosca, é a forma de dizer cale-se. A pessoa diz isso no sentido pejorativo. Urubu calado ganha um cruzado, falando sai apanhando. Uns provérbios que não tem nada a ver. Lá no meu estado tem muito desses provérbios, aqui deve tê-los também. Essas falas para a criança geram um sentimento de baixa qualificação. E essa criança ferida vai modelar um jovem inseguro, que vai determinar uma timidez excessiva enquanto adulto, precisando de um olhar, às vezes, de um profissional da área da psicoterapia. Meu filho bipolar tem tido atitudes abusivas, provocando desarmonia na família, apoiado pelo pai, que o vê como vítima. O pai precisa ir ao médico para ouvir do médico o que é o bipolar, para poder, junto com a mãe, ter um manejo adequado do bipolar. Porque se o bipolar está doente e eu legitimo o comportamento inadequado dele, eu atrapalho o processo de atendimento do transtorno do humor, no caso da bipolaridade. O bipolar sempre vai para além da tristeza para a depressão e para além da alegria para a euforia. Na euforia, ele entra nesse estado de mania, ele é abusivo, ele é entrão, ele é mandão, ele tudo pode, ele entra no estado de megalomania, às vezes de superpoder. Imagine um pai estimulando isso. Então, é muito comum a família negar a patologia dos filhos, como forma de dizer: meus filhos são normais, a nossa família é normal. E aí retarda o tratamento do filho. Então, quando um paciente é bipolar, a família precisa ir com o psiquiatra. E o psiquiatra vai instruir o pai e a mãe a cuidar do filho. Saber que aquele espírito ou aquela pessoa traz o fenômeno da bipolaridade e que se manifesta ora num polo, ora no outro, e que trazê-lo para um grau intermediário de equilíbrio, ou seja, estabilizar o humor, é feito com remédio, com psicoterapia e com manejo familiar. Então eu penso que esse pai, ele está desinformado, ou ele está negando a doença do filho, e com isso ele se protege da sua dor de ter que admitir que o filho traz uma patologia, está doente. Precisa ir ao psiquiatra, não só o filho. Vai o pai numa sessão específica com o filho, ou sem o filho, para se instruir junto com o psiquiatra. Eu aconselharia marcar uma consulta à parte, e a mãe e o pai juntos. E a mãe traria essa fala que ela trouxe, que vai ajudar o psiquiatra a fazer o manejo adequado. Porque corre o risco do pai ir e o psiquiatra não se dá conta de que o pai é exagerado, legitimando os abusos do filho. E aí o pai vai sair mais convencido do que nunca de que ele está certo e de que a mãe é atrapalhada. Então vai a mãe e o pai, um faz o contraponto para o outro, e o psiquiatra vai dar as instruções cabíveis. Aqui por último, pediram para você recitar um poema. É o poema de Tagore. Eu vou recitar o poema de acordo com o tema. Me é muito agradável Khalil Gibran, quando trata dos filhos e dos pais, porque ele trata exatamente da medida do amor. Eu quero recitar, é a última pergunta que eu quero dizer, porque começou a chover, está anunciando um dilúvio, e nós precisamos nos abrigar, porque um paraense, quando chega, ele sempre traz chuva, chuva abundante.
Mas lá em Belém não acontece estrago, mas aqui no Planalto Central eu não sei. Então Khalil Gibran diz assim: vossos filhos e vossas filhas não são vossos filhos e vossas filhas. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. Podeis lhe dar os vossos amores, mas não podeis roubar os seus próprios pensamentos. Vós sois os arcos. O arqueiro toma do arco e o flexibiliza no seu mais alta expressão para projetar as flechas que devem seguir ligeiras e alegres para alcançar o alvo distante. A alegria do arco deve ser a alegria do arqueiro. O arco somos nós, os pais. Nós queremos ser o arqueiro, a gente quer mirar com quem o filho tem que casar, com o que ele tem que fazer, com quem ele tem a profissão que ele vai fazer, onde é que ele vai morar. Nós, pais, queremos arrumar a vida dos nossos filhos como se não tivessem autonomia, não tivesse livre-arbítrio. A vida programou o teu filho para uma determinada missão e propósito. Não é você que sabe a missão do seu filho, da sua filha. Seja só o arco. E o arco bom, como diz Gibran, é aquele que se verga ao máximo, para permitir que o arqueiro, que é Deus, possa projetar as flechas para bem distante, rápidas, ligeiras e alegres. A alegria do arco é a alegria do arqueiro, quando o arqueiro pode mover o arco. Nós, pais, deveríamos nos sentir muito felizes quando somos capazes de poder funcionar como mediadores do divino, ensejando que o Espírito que vem pelo nosso intermédio, que não são nossos, eles possam levar consigo a possibilidade de seguir os caminhos para os quais eles vieram reencarnados. Porque Deus sabe o que é melhor para o seu filho e para a sua filha. Se você interfere e quer ser o arqueiro e não o arco, você corre o risco de desviar o seu filho da meta que ele se propôs. Nós podemos dar para os nossos filhos o nosso amor, mas nós não podemos dar para os nossos filhos os seus próprios pensamentos. Os nossos filhos estão dentro de nós. Nós lhes geramos os corpos, mas não as almas, que são independentes dos corpos. Então a proposta de nós, enquanto espíritas, nessa perspectiva estabelecida por Khalil Gibran, é darmos-nos conta de que os nossos filhos são emprestados. E como flechas, deverão seguir. E deverão seguir às vezes com 1 ano, 10 anos, 20 anos, eu não sei quanto tempo está previsto a reencarnação do seu filho. Ele não é seu filho, ele está com você, ele está seu filho. Esse olhar, ele não nos desempodera da posição de pais, mas ele nos ajuda a exercer uma paternidade, uma maternidade mais responsável. Aonde, meu filho, minha filha, eu funciono como se fosse o mediador do caminho que ele há de fazer. Apenas o mediador, sinalizando para eles, com o meu exemplo, aquilo que eu aprendi na transferência de experiências para que o filho faça o seu caminho. Mas nós precisamos respeitar o nosso filho, mesmo que ele escolha fazer um caminho que não é o alvo para o qual ele deveria alcançar. Mesmo que ele escolha fazer uma outra trajetória, não nos cabe como pais tirar Deus da cadeira dele, porque se Deus, na cadeira dele, simbólica, deu aos nossos filhos livre-arbítrio para ir por aqui, por ali, não para o alvo, que dirá nós, que somos igualmente filhos do mesmo Deus, convidados a estarmos pais, como é que a gente quer usurpar o poder do nosso filho de fazer escolhas?
Vamos deixar os nossos filhos fazerem escolhas, mas não vamos abrir a mão de ser pai e ser mãe. Eu vivi essa experiência agora, faz 15 dias. Meu irmão foi levar o filho dele ao alistamento militar na aeronáutica. Vocês sabem, os homens, como é o alistamento militar? Aquela sessão de exame médico, alistamento, aquele bando de homem, às vezes o exame é feito assim, todo mundo fica nu, é uma coisa assim muito difícil. E o meu irmão foi dar o apoio para o filho, até o ponto que podia entrar, depois daquele ponto não podia mais entrar, ele dando apoio. De repente, quando ele olha, tinha um pai, trazendo um filho, que tinha os cílios postiços altos, que tinha silicone nas mamas, cabelos compridos, bumbum siliconado, unhas pintadas e provavelmente coladas, grandes, postiças. E aquele pai estava lá. Quando o cidadão chamou o nome dela, o pai disse, o nome dele, disse, é o meu filho. Aí o meu irmão se assustou, porque viu aquela figura completamente estranha naquele grupo de homens, numa zona militar, virou-se para o meu sobrinho e disse, aí está um pai másculo. Aí está um pai másculo, que veio com o filho, fez o enfrentamento de todos e não deixou o filho passar a humilhação que poderia passar. Se colocou ao lado. E todos, em homenagem àquele pai, inclusive a pessoa que chamou o nome do filho dele, estabeleceram um comportamento de respeito e reverência àquele pai, que não pôde mudar, por certo, a escolha que o filho fez, mas não abriu mão de ser o arco e cumprir a sua função. Então, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Podeis dar os corpos, mas não as almas. Podeis oferecer o vosso amor, mas não os vossos pensamentos. Vós sois o arco, que nas mãos do arqueiro haverá de se encurvar para que o arqueiro projete as setas, ligeiras e felizes, para bem distante no alvo a ser atingido. Que sejamos um bom arco para poder cumprir a nossa missão. Obrigado.